Olá, iniciando agora a nossa aula falando de centro cirúrgico e CME, tá? Essa é a nossa segunda aula, vamos dar continuidade. Hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre toda a estruturação do centro cirúrgico, e a aula se encerra aqui, falando de estrutura, tá bom? A estrutura física, né? Nós precisamos entender, desde a semana passada, nós estamos reconhecendo e conhecendo todas as estruturas, sala, o que faz, os componentes, o que faz parte desse centro cirúrgico, tá bom? Aí eu preciso reconhecer, porque quando eu for adentrar o centro cirúrgico, eu preciso reconhecer todos os seus detalhes, tá? Então, primeiro a gente vai falar das portas. As portas lá das salas cirúrgicas ou salas operatórias, elas precisam ser largas, tá? Mas não é larga o bastante para facilitar a passagem de macas e de equipamentos cirúrgicos e também equipamentos portáteis, como o raio-x, né? Que é um robô, um aparelho gigantesco, e ela precisa ser larga o suficiente para poder facilitar a passagem desses equipamentos. Devem possuir metal na altura da maca para evitar com que haja estrago desse material. E até para evitar arranhaduras, né? Porque se eu não posso ter nenhuma fissura em nenhuma estrutura por conta do crescimento de micro-organismos, então eu não vou poder, de jeito algum, ter estragos nessa porta. Ser de materiais laváveis, de grande resistência, de preferência revestidos em fórmica, ok? Indicando assim, só um minutinho, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, vamos lá. Indicando assim, a facilidade, né? Tornando mais fácil você observar, ó, a porta ela é em formato de vai e vem, né? Ela é bem grande, tanto na sua altura quanto em sua largura, para poder facilitar toda a passagem, tanto de maca quanto de equipamentos, né? E se você observar aí no meio dela, tá sempre tendo um suporte, ou metálico ou um suporte em fórmica, para poder não deformar essa porta, né? E facilitar na hora que a maca bate nessa estrutura, a estrutura abre, porque a porta ela facilita o acesso, né? E não estraga a estrutura da porta. Então isso tudo é pensado para facilitar e até não ter arranhaduras ou fissuras que vão fazer o crescimento de micro-organismos, tá? Ideal que se tenha uma única porta, né? De acesso à sala, apenas para membros das equipes, com visor de separação dos ambientes. Então, a porta, ela precisa ser uma para cada sala, tá? Uma de acesso central, que é essa porta aí que você está observando. Tem uma também que ela faz esse transpassar e não vai fazer uma abertura de vai e vem, tá? E cada sala operatória, ela precisa ter um visor para facilitar a comunicação entre as equipes sem que você precise adentrar a sala, tá bom? E também ela precisa ter visores para poder facilitar, até porque você sabe que dentro desses setores tem alunos, né? E esses alunos, existem equipes, e dependendo da cirurgia, a equipe vai permitir que o aluno entre na sala operatória e fique na observância, mas tem equipe que prefere que o aluno fique visualizando do visor, tá? Se falando dos pisos, ele precisa ter uma superfície fina, tá? Não de jeito nenhum ela pode ser porosa, por conta do crescimento, né, de agentes microbianos. Ela precisa ser resistente, porque os produtos químicos, eles são muito agressores, então ela precisa sofrer resistência, tá? Não pode ter fenda, não pode ter fissura, ter aspecto estético, né, um bom aspecto estético, realçar toda e qualquer sujeira, porque não existe a possibilidade de ter nenhuma sujidade no setor por conta do controle de infecções, né? Não pode ter o reflexo de luz, porque isso vai atrapalhar e trazer cansaço para profissionais e equipes que estão trabalhando dentro desse procedimento cirúrgico, tá? Precisa ser impermeável, resistente a choque, produto durável, principalmente no Brasil, né? A gente precisa utilizar produtos de boa qualidade, porque uma sala operatória ela não pode estar
tá passando por reformas. Então, por isso que eu falei principalmente no Brasil, onde, né, a gente vive corrupções e outras situações e acaba tendo esse tipo de superfaturamento, né? Compra um produto muito caro e a entrega sempre de um produto mais de péssima qualidade. E nessa a gente acaba tendo perdas, né? Inúmeras obras que são realizadas por conta dessa situação ímpar do Brasil, né? Precisa ser de fácil de limpeza, pouco sonora, não pode fazer ecos, né? Não pode jamais, ela tem que minimizar o som, não aumentá-lo. E principalmente bom condutor de eletricidade estática, tá? Evitando assim a condução de choques. As paredes é a mesma sequência, né? Se você observar as paredes, elas são revestidas de material sempre liso, sempre resistente, também precisa ser lavável, tá? Antiacústica, piso e paredes, né? Não refletor de luz, jamais ela pode refletir luz, porque eu já falei, né? Isso acaba trazendo cansaço para a equipe. Pintadas sempre, gente, de cores para evitar a fadiga. Então, são sempre escolhidas cores claras, né? Branco, verdinho claro, azul clarinho. São cores que não vão trazer a fadiga, tá? As tintas não devem possuir cheiros. Devem ser utilizados sempre os cantos dessas paredes precisam ser arredondados, entendendo que se eu tiver fissuras, se o canto não for arredondado, eu vou ter uma fissura, crescimento microbiano. Aí é dificilmente controle de infecções no setor, tá? E é isso mesmo. E aí eu preciso manter um bom controle de infecções dentro desse setor. E que para tudo funcione de forma adequada, eu preciso ter toda a estrutura em funcionamento. Quem é que regula toda essa situação? A Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O teto. O teto, primeiro, ele tem que ser muito resistente, porque os materiais fixos, eles vão ser presos à parede. Então, esse teto tem que trazer resistência, tem que ser lavável, não pode existir a possibilidade por conta de respingos, né? Não deve conter ranhaduras, não deve ser poroso, para facilitar a limpeza e impedir a retenção de micro-organismos. Quando a gente chegar lá na parte da limpeza do centro cirúrgico, vocês vão observar que a limpeza ela é feita geral. Então, eu preciso ter do chão ao teto todo o material resistente, durável e lavável, tá bom? A janela no centro cirúrgico, ou eu não tenho a janela, e se eu tenho a janela, ela precisa ter uma especificação, tá? A janela ela não pode ser condutora do meio externo para o meio interno. Isso eu já preciso botar na minha cabeça, tá? Necessário apenas janelas para entrada de iluminação. Então, essa janela ela só tem esse objetivo: entrar a iluminação natural para dentro da sala operatória, não permitindo a entrada de outras coisas, né? Substâncias, poeiras, insetos, entre outras situações, porque aí vai trazer poluição, né, para o setor, tá bom? Devem ser dotadas de tela, não possuir parapeitos, dentro ou fora da sala, jamais, de jeito nenhum, tá? Não deve ainda possuir nem cortinas, nem persianas. É uma janela fantasia, onde o único objetivo dessa janela é a introdução da luz natural no interior da sala operatória. Entendendo-se que algumas cirurgias são feitas durante o dia. Isso vai trazer mais iluminação para o interior da sala, tá? A iluminação, ela vai imitar a iluminação natural, né? Lâmpadas fluorescentes, eu tenho focos de luz, eu tenho iluminação do local, então é tudo pensado para trazer a luz do dia para o ambiente. Então vamos entender o porquê? Nessa sala operatória, o objetivo da iluminação é minimizar a tarefa visual das equipes médicas de enfermagem e oferecer condições para que essa cirurgia se processe sem precisão, rapidez e com o máximo de segurança. Então, a luz ela tem que ser mantida, a iluminação ela tem que ser mantida do início ao fim do procedimento, sem trazer prejuízo visual ou trazer prejuízo para a equipe, né? Como cansaço, entre outras situações. Então, preciso ter uma iluminação adequada para o setor, ok? E outra coisa, essa iluminação ela tem que garantir que não tenha
sombras. Por isso essa iluminação é muito, por isso eu tenho foco. Esse foco ele vai trazer uma luz centralizada para a incisão cirúrgica, né? Eliminando a possibilidade de qualquer cansaço visual pela equipe. Aí eu tenho a iluminação de emergência. Ela sempre vai ser garantida pelos... deve existir sistemas interligados, automáticos, para acionar esses geradores de reserva. Se você, não sei se vocês já observaram essas grandes caixas que ficam no exterior dos hospitais, das clínicas, elas são os geradores, né? Esses geradores de reserva, eles precisam reservar energia. Em caso de alguma falta de energia, ele vai dar o suporte, né, de energia no setor hospitalar, porque a cirurgia não pode parar, os aparelhos não podem desligar. Então, existe um gerador conectado a cada setor, tá? E esse gerador, ele precisa estar sempre passando por manutenção, porque assim que eu tenho uma queda de energia, ele precisa ativar automaticamente, para não ter prejuízo de fornecimento e perda de vidas, né? Eu não posso ter perda de força na unidade hospitalar. A ventilação, ela tem que ter um objetivo. Tem alguns objetivos dessa ventilação, tá? Prover esse ambiente em condições adequadas de higiene e saúde. Então, eu preciso ser higiene e saúde, eu preciso ter 99,9% de eficácia de retenção de partículas em até 5 micras de diâmetros. Então, não vai passar partículas, tá? O que passar não vai trazer prejuízo à saúde da pessoa. Então, é 99,9% de pureza pela ventilação. A partir daí, esse 0,001, essa porcentagem, ela não traz nenhum prejuízo nem para paciente, nem nenhuma facilidade para crescimento de micro-organismos no interior. E esse ar-condicionado, ele precisa remover partículas parcialmente contaminadas. Claro que o procedimento cirúrgico ele é altamente contaminado e o procedimento vai contaminar a sala. A partir daí, esse ciclo de ventilações, ele precisa eliminar as partículas contaminadas, tá? Então, recomenda-se de 20 a 25 renovações completas de ar na sala a cada 1 hora. Proporcionar umidade relativa no ar, então ele tem que controlar a temperatura entre 22 e 23 graus Celsius, e a umidade relativa do ar tem que permanecer entre 50 e 60 graus, não podendo ultrapassar 70 graus, porque a 70%, desculpe, umidade 55% e 60%, não podendo ultrapassar 70%, porque senão eu aí vou ter um ambiente úmido e favorável para o crescimento de micro-organismos. Está aí para vocês observarem tudo em funcionamento, iluminação adequada. Observa a janela trazendo iluminação do meio externo para o meio interno, sem nenhuma presença de parapeito, cortina, nada disso, tá? Todas as iluminações do teto não trazem reflexo no interior da sala, tá? Todas as pessoas que vão ter contato com o paciente estão com capote cirúrgico, tá? Todo o ambiente é estéril, né? E tudo ali é favorável para o benefício e segurança do cliente. Então, você observa tudo em funcionamento, né? Eu acho muito legal, coloco bastante foto, porque eu acho que a foto, ela traz a realidade para nossas aulas, tá? Sistema de abastecimento de rede de gases, né? Ele pode ser descentralizado, utilizando por cilindros avulsos, aqueles de transporte, que é muito utilizado no transporte das UTIs, né? Ou até mesmo centralizado, né? Conduzido pela tubulação. E aí você encontra esse tipo de apresentação quando ele vem por tubulações, né? E aí nos hospitais você também vê os caninhos, né? Pintadinhos de acordo com o tipo de gás que está sendo carreado, tá bom?
E aí a utilização desses gases, aí eu tenho gases para suporte de oxigênio, eu tenho gases aí para umidificação, para na hora da ventilação o paciente não ter ressecamento pelo oxigênio, e eu tenho o óxido nitroso, que é o responsável pelo procedimento cirúrgico, tá? Que vai ser acoplado no carrinho de anestesia para poder facilitar o procedimento cirúrgico, dependendo da anestesia também. Aí eu tenho o lavabo. Ele é constituído de uma pia de aço inoxidável, gente. Isso aí vai acontecer de você encontrar centro cirúrgico sem esse tipo de produto? Claro que sim, porque ainda existe muito centro cirúrgico ultrapassado. Porém, em sua grande maioria, os lavabos são de aço inoxidável para evitar o crescimento microbiano e facilitar a higienização. Vocês observam que tudo aí tem que ser muito bem higienizado, né? Então, isso traz um certo desgaste para a equipe de limpeza. Porém, se eu tenho todos os equipamentos, todas as estruturas voltadas de acordo com a Anvisa, eu tenho minimização do cansaço da equipe, tá bom? Então, ali, nesse lavabo, vai ser utilizados escovas e água fria e quente, aquelas escovas de degermação, né? Que são antissépticas para a escovação da equipe cirúrgica. Aí, isso daí você precisa perceber também, né? É previsto um lavabo para cada 2 salinhas de operação. Se eu tenho 10 salas de operação, eu preciso ter 5 lavabos. Se eu tenho mais salas de operação, eu preciso ter 2 para cada sala. E ficamos por aqui na nossa primeira parte de aula. E na segunda parte nós vamos discutir os recursos materiais. Combinado? Até!